Bem, no último domingo, no dia 20 de 6 de 2021, eu preguei pela manhã um sermão sobre a fé, não explicando o conteúdo da fé, dando uma definição, eu já tinha feito isso muito tempo atrás, mas falando um pouquinho sobre a origem da fé, ou da onde vem a fé. Isso é importante para nós porque, como se fala muito de fé e podemos compreender e basicamente dentro da cristandade, né, todos os grupos cristãos admitem ou pelo menos confessam que só podemos ser salvos pela fé em Jesus Cristo, ainda que a maioria dos grupos cristãos sejam sinergistas e acreditem que há uma cooperação do homem, ainda assim o assunto da fé, pelo menos é compreendido, né, como algo necessário também para a salvação. Nós reformados cremos que a fé não é também necessário, não é? É simplesmente necessário. Tudo que nós realmente precisamos para dar o pontapé inicial à vida de salvação é a fé. Sem a fé, não tem como realmente nos apropriarmos ou recebermos todas as bênçãos da graça de Deus, tá? Em Jesus Cristo. Então tudo começa com a fé, na verdade. E a grande pergunta que talvez alguns cristãos não compreendam, a sua resposta não entendam, é a questão de onde vem a fé. Então, de onde vem a fé? Se observarmos bem aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nós poderemos ter uma ideia muito boa sobre a fé. A maioria dos cristãos tratam a fé como sendo uma capacidade do homem, não é? No sinergismo, e aí você pensa arminianismo, não é? O semi-pelagianismo, não importa, esses grupos cristãos, eles realmente entendem a fé como sendo algo que é do próprio homem, né? Uma capacidade humana, que o ser humano pode realmente crer nesse sentido. E nós precisamos desmistificar um pouquinho isso, porque, veja, o ser humano tem capacidade para acreditar em muitas coisas, não é? Todo mundo pode acreditar em alguma coisa. Mesmo ateus acreditam em algo, certo? Mas a fé é algo muito específico. A fé não é simplesmente uma capacidade de crer. A fé não é simplesmente isso. Não é uma questão de você fazer uma análise comparativa e escolher o que é melhor para você. Entende? Nós fazemos isso com muitas coisas na nossa vida, mas quando o assunto é Deus, não é? Esse tipo de análise não funciona, por razões muito simples. Eu vou ler primeiro aqui nos capítulos 3 e 4 dos cânones de Dort, no artigo 14. Em seguida, nós vamos para dois textos bíblicos importantes aqui, para nossa reflexão, tá? Artigo 14, não é, dos capítulos 3 e 4 dos cânones de Dort, que diz bem assim: fé, um dom de Deus, não é? A fé é um dom de Deus, no caso. Portanto, porque é apenas oferecida por Deus, não porque é apenas oferecida por Deus ao livre-arbítrio do homem, mas porque é de fato conferida ao homem, implantada e infundida nele. Também não é um dom no sentido de que Deus confere apenas a capacidade de crer e aguarda do livre-arbítrio do homem a autorização para crer ou o ato de crer. É antes um dom no sentido de que é ele quem efetua no homem tanto o querer quanto o realizar, quem verdadeiramente faz tudo em todos, quem realiza no homem tanto a vontade de crer quanto o ato de crer. Então, basicamente, os sinergistas tratam a fé, não é? Mesmo a abordando como algo que vem de Deus, não é? Eu sei que alguns acabam abordando assim, ainda apenas limitam na questão de que a fé pode ser um dom, mas no sentido de que Deus apenas deu a capacidade de crer. E, na verdade, a fé bíblica está muito além disso. Não é? O que nós vemos aqui no artigo 14 dos capítulos 3 e 4 dos cânones de Dort é que Deus não somente dá a capacidade de crer, não é? Mas ele opera no homem tudo o que é necessário para realmente o homem agarrar a verdade, as promessas de Deus. Ou seja, Deus também tanto opera o querer como o próprio agir. Então Deus leva o homem a crer, mas também a andar em direção a esta fé. Tá? Então Deus opera tudo. E podemos perceber isso de maneira muito clara, que o homem não tem essa capacidade nele mesmo, não é? O homem não tem essa capacidade nele mesmo, e não é uma mera questão de análise, quando olhamos para a palavra de Deus. Efésios 2, e os irmãos conhecem muito bem, não é? Do verso 1, nós vemos bem assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu sei que vocês todos sabem desse texto, né?
E ele fala, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, basicamente, essa descrição, ou essa analogia que Paulo faz, não é? Do homem antes da fé, ou antes de conhecer o Evangelho, como morto em delitos e pecados, é para falar justamente desse estado do ser humano afastado de Deus por natureza, filho da ira, morto em delitos e pecados, não é? E a imagem é justamente para que aqueles seus leitores, né, e nós também, venhamos justamente imaginar alguém num caixão que não tem condição de fazer nada por si mesmo, que não pode responder, não é, a nada. Somente um milagre para mudá-lo, não é, para fazer com que o morto reaja, ou seja, aquele que era morto ganhe vida e então, por meio da vida, possa reagir. Só um milagre, não é? Esse é o estado natural do homem. E aí, quando vamos para Romanos capítulo 3, isso fica ainda muito mais claro para nós. Porque lemos Romanos 3, nós conhecemos muito bem o texto do versículo 10 em diante. Não há um justo, nenhum sequer. E aí, o que ele continua dizendo é algo muito importante. Ele fala, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, observem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa análise ou esse raio-x da natureza humana caída, não é para demonstrar que o homem, depois da queda, após perder os dons excelentes que tinha no Éden, o homem após a queda, ele não pode mais encontrar a Deus. Ele não pode mais encontrar o caminho nesse sentido para a vida, não é? O reino foi fechado para nós a partir da queda e o homem não consegue encontrar o caminho de volta. Ele não consegue mais encontrar a Deus por seus esforços ou por suas análises. Por mais que o homem reflita, não é? E pense, e raciocine e venha com filosofias e mais filosofias, ele não consegue entender a Deus e não consegue encontrá-lo. Essa é a realidade. O máximo dos esforços humanos, não é, leva à idolatria. Basta observar Romanos 1, por exemplo, né? Então o ser humano olha para a natureza, onde o poder de Deus está manifestado de maneira muito clara, e o que o homem faz? Não é? Faz ídolos para si. Não é? Ele corrompe a verdade revelada na natureza e transforma isso em ídolos para ele adorar. Entende? Por quê? Porque, como ele fala no capítulo 3 aqui, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, quando pensamos no assunto da fé, esses textos aqui são categóricos para nós, porque nos mostram que o homem não tem a capacidade de confiar, de crer em Deus. Não é do homem, ou seja, o homem não tem naturalmente fé, e ele não produz fé, e a fé não se produz em seu coração de maneira natural. Por isso é que nós reformados vamos dizer que a fé é um dom de Deus. É simplesmente um dom de Deus. Se alguém pode realmente crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, é porque primeiro Deus a regenerou, não é? Rompeu sua surdez, sua cegueira, para que ela pudesse então crer. E não somente pudesse conhecer a verdade nessa regeneração, mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, não é, a conduz nesse caminho. Então Deus opera em nós, tanto o querer como o agir, segundo a sua boa vontade. Essa é a fé bíblica verdadeira, a fé que é um dom de Deus.